O advogado Dr. Maurício dos Santos Pereira, um dos diretores da União dos Advogados do Brasil, a UNAB, pediu ao presidente do Senado a imediata aplicação da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso aos pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Pereira, que é autor de pedidos de impeachment do ministro Gilmar Mendes, apontou que a decisão de Barroso de mandar o presidente do Senado instalar uma CPI, com a subsequente aceitação da decisão por Pacheco, criaram uma modificação da ordem constitucional. Sendo assim, aplicando o princípio da equidade e da finalidade, o presidente do Senado deve dar andamento aos pedidos de impeachment de ministros do Supremo. O advogado explica: considerando que houve modificação da ordem constitucional, já que o Poder Judiciário, em ato atípico e impositivo da Corte Suprema de Justiça, nascido da discricionariedade exasperada do ministro Luiz Roberto Barroso, que, analisando o mandado de segurança número 37.760, decidiu obrigar o Senado Federal a instalar a CPI Covid, fato que, apesar de inconstitucional, parece será atendido, a exemplo do ocorrido na Câmara dos Deputados, quando ratificou a prisão do deputado Daniel Silveira. É de rigor que este Senado Federal coloque efetivamente em votação o pedido de impeachment aqui aludido, tendo em conta a aplicação do princípio de equidade e finalidade, haja vista que a CPI Covid pretende a apuração de eventuais crimes de responsabilidade do presidente da República quanto à suposta omissão no enfrentamento da pandemia. Da mesma forma, similarmente, o pedido de impeachment aqui referenciado serve à apuração de eventuais crimes de responsabilidade cometidos pelo ministro do STF, senhor Gilmar Mendes, e, no caso, por crime já consignado em sentença condenatória transitada em julgado. O advogado explica ainda que, ao dar andamento aos pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado poderá trazer a pacificação ao Brasil, colocando-se como herói nacional, desobstruindo os escaninhos do Senado e ouvindo o clamor popular de forma ampla, sadia e ordeira, além de, com tal ato, colocar de volta o alicerce da independência e harmonia entre os poderes, praticando com isso a função específica para a qual existe o Senado, fiscalização e controle, e, neste caso, o único legalmente competente para o controle de atos praticados por ministros da Suprema Corte. Ouço o pedido do advogado Dr. Maurício dos Santos Pereira. Senhor presidente, considerando que o pedido de impeachment em referência tem rito prescrito na Lei 1079 de 1950, no Regimento Interno do Senado e na DPF 378, considerando que a referida lei específica prescreve de forma taxativa o rito e o procedimento a ser respeitado pelos senadores da República, sob pena de afronta à disposição legal e objetiva vigente no território nacional que a todos obriga. Considerando que o próprio Regimento Interno do Senado Federal, em seu artigo 382, determina assertivamente que o rito para os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal deve seguir o prescrito na Lei 1079 de 1950. Considerando que a Lei 1079 não prevê, não prescreve ou alude qualquer competência, tanto do presidente do Senado Federal, tampouco da Advocacia do Senado Federal, aquele para arquivar monocraticamente os pedidos do tipo e esta de elaborar qualquer parecer jurídico em virtude da competência exclusiva da comissão especial criada para este fim. Considerando que o próprio Supremo Tribunal Federal, em análise da DPF 378, indicou a forma como se dará o uso do regimento interno, decidindo ainda que nem mesmo a mesa do Senado Federal tem competência para o arquivamento de pedidos de impeachment em desfavor de ministros do STF. E, como o pedido de impeachment em discussão, segundo a informação constante no Sistema de Acompanhamento Eletrônico do Senado Federal, encontra-se exatamente na Advocacia do Senado e, ainda mais, indicando que, em razão de elaboração de parecer, mister este peticionamento para informar o quanto exposto acima e requerer a Vossa Excelência que coloque ordem no procedimento, tendo em vista que, salvo o melhor juízo,
a nítida afronta às legislações que guarnecem o tipo, representando, em última análise, nulidade por incompetência formal de qualquer parecer que não o elaborado pela comissão especial. Assim, constatada tal nulidade, poderá o senhor senador presidente ser enquadrado em tese no crime de responsabilidade. Outro sim, e considerando que houve modificação da ordem constitucional, já que o Poder Judiciário, em ato atípico e impositivo da Corte Suprema de Justiça, nascido da discricionariedade exasperada do ministro Luiz Roberto Barroso, que, analisando o mandado de segurança número 37.760, decidiu obrigar o Senado Federal a instalar a CPI Covid, fato que, apesar de inconstitucional, parece será atendido, a exemplo do ocorrido na Câmara dos Deputados, quando ratificou a prisão do deputado Daniel Silveira. É de rigor que este Senado Federal coloque efetivamente em votação o pedido de impeachment aqui aludido, tendo em conta a aplicação do princípio de equidade e finalidade, haja vista que a CPI Covid pretende a apuração de eventuais crimes de responsabilidade do presidente da República quanto à suposta omissão no enfrentamento da pandemia. Da mesma forma, similarmente, o pedido de impeachment aqui referenciado serve à apuração de eventuais crimes de responsabilidade cometidos pelo ministro do STF, senhor Gilmar Mendes, e, no caso, por crime já consignado em sentença condenatória transitada em julgado. Desta maneira, senhor presidente do Senado Federal, cumpre a Vossa Excelência, na tentativa de manter a rigidez do Estado Democrático de Direito, consagrar a tripartição dos poderes e garantir a segurança jurídica, visando a esperada ordem institucional pelo sistema de freios e contrapesos, determine a baixa do pedido de impeachment, encaminhando diretamente à mesa do Senado para que, apreciados os pressupostos de admissibilidade, seja a denúncia lida em plenário, instituindo-se a comissão especial para então dar andamento ao processamento do pleito em respeito à ordem das leis vigentes no país. É a única maneira de Vossa Excelência trazer a pacificação ao Brasil, colocando-se como herói nacional, desobstruindo os escaninhos do Senado e ouvindo o clamor popular de forma ampla, sadia e ordeira, além de, com tal ato, colocar de volta o alicerce da independência e harmonia entre os poderes, praticando com isso a função específica para a qual existe o Senado, fiscalização e controle, e, nesse caso, o único legalmente competente para o controle de atos praticados por ministros da Suprema Corte. Por essas razões, requer a Vossa Excelência seja determinada a baixa do pedido de impeachment da Advocacia do Senado, encaminhando-o imediatamente à mesa do Senado como medida legal e escorreita. Requer ainda, no uso extensivo da decisão do Supremo Tribunal Federal, exarada pelo ministro Luiz Roberto Barroso para a instalação da CPI da Covid-19 contra o presidente Jair Messias Bolsonaro, o que pode fundamentar sua decisão para o processamento de impeachment dos ministros do STF como medida equânime pela Justiça. Faz-se bem, presidente Rodrigo Pacheco, eu queria nesse primeiro momento me solidarizar com o senhor. O senhor que tem feito um trabalho honesto, íntegro, aglutinador, pacificador, com a paciência impressionante, realmente é resiliência, paciência nesse momento. Grandes batalhas são dadas a grandes guerreiros. E eu vejo uma afronta, nesse momento, que o senhor vem fazendo esforço junto com todos nós, uma afronta do STF a essa casa, a nossa casa, né? Não é de hoje. E eu acredito que essa decisão do ministro Barroso é uma decisão monocrática, claro, foi dele, e que simplesmente, presidente, é como se a gente entregasse a chave do Congresso para eles. Ó, tá aqui, vem decidir. Porque isso tem acontecido muitas vezes repetidamente. Agora, a responsabilidade também é nossa. É nossa porque quando ele toma uma decisão dessa, de assuntos que estão sendo dialogados na casa, eu inclusive sou autor de uma CPI que eu considero mais ampla, mais justa, independente, que inclui estados, municípios e União, com fatos determinados. Não consegui as assinaturas ainda. Fica o convite para os colegas.
mas essa decisão monocrática do ministro Barroso, ela é algo assim que interfere diretamente na nossa soberania, né? na instituição Senado. Mostra um desrespeito muito grande com a nossa casa. E onde é que isso vai parar, presidente Rodrigo Pacheco? Onde é que isso vai parar? Nós estamos com um poder acima do outro, claramente, e precisa de um freio. E o freio, não tenho a menor dúvida, que é uma CPI da Lava Toga, no momento oportuno, mas precisamos sinalizar isso, e também impeachment de alguns ministros, que se acham realmente acima de instituições, inclusive. Então, fica realmente preocupante uma atitude dessa. Eu me solidarizo com o senhor, porque eu não acho isso justo, uma decisão de uma interferência direta, um ativismo judicial, mais um ativismo do Supremo Tribunal Federal no momento que a gente precisa de união e não de palanque político para 2022. Eu acho que não é por aí. Estamos juntos pelo bem do Senado. Muito obrigado, senador Eduardo Girão, que assim seja. Obrigado por suas palavras. Mais uma decisão monocrática coloca aí a relação entre os poderes da República Brasileira, agora legislativo e judiciário, uma relação tensa, né? Uma relação em que, no meu ponto de vista, não tem nada harmônica e nada independente, pelo contrário. Se vê uma imposição do STF quando coloca numa situação constrangedora o presidente do Senado, que vai pôr para votação a CPI do Covid. CPI essa que eu sou um dos assinantes que quero que aconteça. Quero que aconteça também nos municípios e nos estados. Agora, o que eu não quero que aconteça é essa intromissão, essa invasão de poderes, como o STF já vem fazendo há muito tempo. Por que não a mesma obrigatoriedade para a CPI da Lava Toga? Para isso ficaram calados. E outras CPIs também, que morreram engavetadas no comando do Davi Alcolumbre. Quando é contra o STF, o silêncio. Contra o governo federal ou qualquer outro poder, a imposição. É isso que eu não concordo, é isso que a gente precisa discutir e rever. Mudar essa forma monocrática de tomar decisões de alguns ministros. Isso mostra um abuso, mostra o autoritarismo de um poder sobre os outros. De harmônico não tem nada, de independente não tem nada. Tem sobreposição e abuso sim.